para A Palavra é Tua, o podcast do Sindijors. Neste mês de junho, abordando o tema Convenção Coletiva de Trabalho. Nós já conversamos com o nosso assessor jurídico aqui do sindicato e hoje, para quem ainda não teve o prazer de conversar, hoje vai conhecer a nossa presidenta do Sindijors, Laura Santos Rocha, que está hoje nos acompanhando no podcast para a gente conversar e bater um papo sobre as negociações. A Laura já está na terceira gestão aqui no sindicato, né? Ela veio para cá já quando no ex-presidente Milton Simas, depois com a ex-presidenta Vera Deise, e hoje ela é a nossa presidenta. Laura, bem-vinda ao nosso estúdio, né? Esse estúdio que tu lideras junto com todas as ações do nosso sindicato. E antes de te perguntar sobre a nossa convenção propriamente dita, eu queria que tu contasse um pouquinho a tua história dentro do sindicalismo, né? A tua história dentro do jornalismo e dentro dos sindicatos. Como é que eles surgiram na tua vida? Muito obrigada, Carla. Eu agradeço o convite. Eu tenho acompanhado de perto o teu trabalho também na nossa primeira secretária, Viviane. É uma honra estar aqui, finalmente sendo convidada para fazer parte do Palavra é Tua e poder falar um pouco sobre a minha trajetória e sobre os desafios que nós temos dentro deste sindicato. A minha vida no movimento sindical é muito antiga, Carla. Eu já fui estudante de pedagogia também. Iniciei a minha faculdade, a primeira faculdade foi de pedagogia, onde eu fui presidenta do diretório acadêmico da Faculdade de Pedagogia na PUC do Rio Grande do Sul, isso na década de 80. Não vou nem falar o ano para não... É final de 80, vamos dizer assim. Não vou dizer especificamente o ano para não entregar a idade. De lá para cá, eu militei no movimento estudantil, no movimento sindical, eu já trabalhei como telefonista, foi meu primeiro emprego, inclusive eu liderava na época, junto com o pessoal do movimento, algumas ações para reivindicar melhores condições de trabalho, então isso já me acompanha há um bom tempo essa trajetória. Um dia desse até eu parei e comecei a pensar, as pessoas pensam, eu me preparei para ser repórter, me preparei para ser jornalista entrevistando pessoas, eu me preparei para ser uma apresentadora de TV, eu talvez tenha me preparado para estar à frente de uma entidade que agora completou 80 anos, que inclusive é uma das poucas dentro do Brasil inteiro, segundo o Ribeiro nos falou num dos últimos encontros da OIT, nós fazemos parte de 3% de entidades que têm mais de 50 anos. Então, isso é um compromisso muito grande e muito sério. E eu diria que a negociação coletiva, que nós vamos começar agora a ter rodadas junto com os sindicatos patronais, não é só uma reivindicação da categoria dos jornalistas como sendo uma das principais linhas de atuação. Eu diria que para o sindicato é a principal linha de atuação. Porque nós temos que nos preparar para isso, porque nós temos que garantir direitos. Nós temos uma convenção coletiva existente hoje em dia, que se tu olhares no nosso site, ela vem desde 2000 com várias cláusulas que vão se perpetuando ano a ano. E por isso, agora, nós precisamos parar e rever algumas questões. Como, por exemplo, eu sou a terceira mulher que está à frente de um sindicato. De 80 anos, diferentes gestões, apenas nós tivemos 3 mulheres que tiveram a coragem de assumir esse comando, porque é um comando sério, é um comando difícil, é complicado lidar com pessoas, é complicado liderar pessoas, né? E poder fazer com que essas pessoas tenham um senso de coletividade, que é o principal, porque nós estamos lutando por um coletivo. Né? E, em cima disso, nós não podemos deixar as mulheres de lado. Até hoje, nós não falamos sobre cláusulas específicas porque eram homens que lideravam o sindicato. Agora nós temos essa chance. Então, por isso que nós criamos cláusulas específicas sobre a saúde da mulher e sobre a saúde mental e a qualidade de vida. Por quê também? Porque a pandemia nos mostrou que muita coisa mudou. E nós não podemos fechar os olhos e não perceber que os nossos colegas estão em sofrimento. Que muitas pessoas não estão no mercado de trabalho. Hoje mesmo eu recebi a visita de um colega pedindo um emprego, porque ele precisa pagar as contas dele. Então, além de garantir direitos para quem está trabalhando, nós precisamos garantir também que as pessoas que não estão no mercado de trabalho tenham colocações. E para nós termos um jornalista valorizado, nós precisamos ter uma imprensa reconhecida. Nós precisamos ter patrões que nos coloquem realmente num
pedestal porque eles estão lucrando com a nossa força de trabalho. As empresas existem, têm lucro, porque existe um profissional da mídia que está ali por trás do microfone, que está ali por trás do papel, que está ali por trás da notícia e que está checando as informações, que está correndo atrás para levar a verdade, levar os fatos e fazer com que a sociedade tire as suas conclusões sobre o que realmente ela precisa para viver e sobreviver dentro de uma realidade de sociedade como um todo. Então, assim, nós temos um papel muito importante, nosso papel social é muito importante, né? E as empresas precisam valorizar isso. E nada mais justo do que a gente não discuta numa mesa de negociação apenas o avanço do NPC. O NPC, nessa mesa de negociação de 2023, 2024 é baixo, por isso estamos pedindo ganho real. Porque as empresas podem dar um pouco a mais do que a gente está solicitando, do que a inflação oficial. Porque esse ganho real, na verdade, ele é apenas para diminuir as perdas que a gente teve, né? Porque a gente perdeu, em meio ano, quando acontece, nas negociações anteriores, que acabava parcelando e tudo mais, em meio ano, antes da gente receber a segunda parcela do aumento, aquilo já não valia mais nada, né, Laura? Eu acho que é isso, né? E, além disso, a gente sabe que é uma falsa inflação. Não é a inflação Sim, real óbvio, do bolso total, da gente. exato. Né? Então, não assim, é do supermercado. Exatamente. Né? Aquele preço que tu está pagando, aquela conta que tu está pagando toda semana para levar comida para tua família, para dentro de casa. Sim, o transporte para ir trabalhar. Exatamente. Direitos até que deveriam constar para todas e todos os jornalistas. A gente sabe que muitas empresas hoje nem vale alimentação, nem vale refeição oferecem. Sim. Né? E transporte, eu acho que a maior parte até oferece porque é lei, porque existe a lei do E aí, às vezes, tenta jogar com aquela questão do horário, né? Daí já coloca o funcionário no horário que ele não vai ter direito àquele transporte, que a lei obriga. Exatamente, né? O transporte diário, o transporte noturno. Então, assim, tem várias cláusulas. Nós levamos 3 meses estudando a convenção existente, fazendo proposições de alterações textuais, porque erros de concordância diversos, e propondo também novidades, porque a gente precisa avançar. A gente não pode mais continuar com uma mesma convenção de 20, 30 anos atrás e achar que isso está bom. Né? A gente tem a possibilidade de avançar um pouco mais. Não sei se chegaremos a uma resposta positiva para todas e todos, mas vamos fazer o nosso melhor. Sabe, Laura, que o que mais me chamou... Eu sou a mais nova na mesa de negociações, né? Eu estou na minha primeira mesa de negociações, ali no caso já do texto que foi elaborado, mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi que foi uma ação que partiu de ti, que todas nós mulheres participamos, que foi a questão de ver as questões que envolvem a saúde da mulher, a questão da mãe, né? Da disponibilidade da mãe poder levar o filho na escola, numa atividade, do quanto a empresa precisa tornar esse ambiente acolhedor, que, conversando com a doutora Ana Marimon, as coisas ficaram mais claras, e a gente fica pensando, nós que já tivemos filhos mais jovens, né, pequenos, nessa idade, que realmente a gente passou por tudo isso. Teve que voltar depois daquela licença maternidade apertada, com dificuldade para amamentar e ter que trabalhar, e com as empresas sendo tão pouco afetivas com essa mãe, com essa profissional, que quando virou mãe se tornou um problema, né? Então, acho que essa parte onde, nesse nosso texto, prevê que se tenha liberação para fazer exames, se prevê que se leve em consideração a realidade de cada mãe, da mãe atípica, da mãe que é solo, né? Então, acho que é um avanço muito grande a gente poder sentar para discutir sobre isso, né? Eu acho que realmente nós, uma chapa praticamente toda feminina, né? Nós estávamos devendo. 50% mais um, 50% mais um de mulheres. Já é a maioria, ué. Já é a maioria. Já é a maioria. E essas questões sempre estiveram na mesa, Vivi e Carla. Sempre ocorreu a questão do aperto da mãe que tem que retornar ao trabalho e não ter a sensibilidade da empresa, só que ninguém teve coragem de falar. Né? Aí a questão das mães atípicas. Antigamente, as mães que têm, eu digo por experiência própria, as mães que têm com filhos com algum tipo de necessidade especial ou que tem algum tipo de limitação, trancavam essas crianças dentro de casa. Entende? Hoje em dia não existe mais isso. Vamos botar o bloco na rua. Essas crianças existem, essas
essas mães precisam trabalhar, porque elas têm até que sustentar o atendimento médico dessas crianças, né? Então, elas têm que ter um amparo para poder até trabalhar com mais prazer e se dedicar muito mais ao seu ofício. Uma pessoa que está sendo... E nós todas já trabalhamos em redações. Sim. Então, todas nós sabemos que a questão do assédio moral, por exemplo, existe. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Menores graus, maiores graus, mas todas as empresas têm algum tipo de comprometimento nessa área. Então, precisamos parar, rever essa situação e ter políticas para combater esse tipo de... Isso é um crime. Sim. O assédio É um crime, claro. Sim. Ele leva à morte. Exatamente. Ele leva à morte. A doutora Jane conversou conosco e falou isso. Porque a pessoa entra numa depressão tão profunda com aquilo que ela está sofrendo que leva ao suicídio. Então, assim, isso mata. E as empresas... E nós não podemos ser coniventes e fingir que não estamos assistindo isso. Né? Isso, eu acho que a nossa proposta, né, para o sindicato patronal, ela é extremamente importante, ela é extremamente abrangente, né, Laura? E ela contempla esses aspectos que até então eles eram até discutidos, falados assim por cima, mas agora ela contempla como parte de um acordo que tem que ser cumprido, que tem que ser, porque aí entra o nosso papel, que é de fiscalizar o cumprimento das cláusulas, né? Que eu acho que é importante. Inclusive, a questão, por exemplo, da pandemia, nós batemos muito da tecla da questão do teletrabalho, que agora já não é mais o nosso carro-chefe, porque não estamos mais em tempos pandêmicos. Mas são assuntos que precisam ser debatidos ainda, porque pessoas continuam trabalhando de forma remota e isso faz com que elas não tenham descontinuidade no seu trabalho. E isso precisa ser regulamentado. Não adianta o patronato nos dizer que as empresas têm sensibilidade e sabem como lidar com isso. Isso a gente sabe que se não tiver clausulado, se não tiver regras específicas para que a gente possa levar para dentro das empresas e possa ter poder de argumentação de cobrança, não vai funcionar. Né? Então, esse é realmente o nosso papel, é poder lutar para manter os direitos atuais que já existem e conquistar ainda mais. Que nós temos esse potencial e sabemos que nós temos uma mesa difícil, eu digo sempre, como tu mesmo já falaste em outros anos, Carla, que a negociação coletiva de trabalho é um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez. A gente dá um passo para frente e um passo para trás, mas precisamos chegar num denominador comum. E isso, com certeza, vai iniciar, porque já entregamos para a patronal a nossa pauta de negociação, tanto para o sindicato de rádios e TVs como para o sindicato de jornais e revistas. Estamos aguardando a primeira rodada para sentarmos à mesa e estabelecermos as regras do jogo e vamos tentar, da melhor forma possível, trazer resultados positivos para a nossa categoria. E é um trabalho não somente nessa parte da convenção coletiva, mas de toda a vida, o viver, né, 24 horas por dia do sindicato, é um trabalho de resistência, né, Laura? Com certeza, com certeza. E não é para os fracos. Porque a gente é demandado de manhã, de tarde e de noite. Problemas existem e é um sindicato estadual, então a gente não tem demanda só da capital. Nós temos demandas também do interior do estado, nós temos novas sindicalizações, nós temos reimpressões de carteiras, nós temos serviços burocráticos diários que precisam ser cumpridos, porque nós temos um papel enquanto sindicato de ação e atuação. Né? Então, a gente nós não nos restringimos só à questão da negociação coletiva. Nós temos a luta constante pela retomada do diploma, a PEC do diploma, que é uma luta que a gente abraçou com pernas, braços e toda a energia possível. Inclusive, a Carla foi a nossa representante em Brasília para levar a luta do sindicato lá juntamente com os outros 31 sindicatos que nós temos no Brasil todo, né? 31 sindicatos do Brasil todo que estão lutando para a retomada do diploma. Além disso, nós temos que discutir a questão também do registro profissional, porque, independente de ter diploma ou não, nós sabemos que tem colegas que exercem a profissão como repórter fotográfico, como repórter cinematográfico, mas eles precisam ser qualificados para receber a nossa aval para poder atuar no mercado de trabalho. Eles não podem simplesmente quererem ter um registro profissional e achar que com isso eles se tornam jornalistas. Jornalista é muito mais do que
ter um diploma, ter um registro, é ter também atuação, é ter também espaço para poder se desenvolver. Não é só a questão do registro do diploma que vai qualificar um jornalista. Se esse jornalista não tiver alguma coisa dentro dele que diga que eu quero fazer a diferença, ele vai fazer o feijão com arroz. E o feijão com arroz não é o que a gente quer estimular. A gente quer estimular bons profissionais que lutem para falar sempre a verdade, para correr atrás dos fatos e combater principalmente as notícias falsas. Esse é um trabalho bem importante, bem difícil que a gente tem, né, Laura? Que é o combate às fake news. Né? Exatamente. As notícias falsas, eu digo que as notícias falsas, elas são uma doença na nossa sociedade. Porque uma notícia falsa pode matar também. Sim. Ela pode levar a sérios problemas. Se essas pessoas acreditam que aquilo é verdade e tornam aquilo uma verdade na sua vida, elas podem ter sérias consequências de estar assumindo uma mentira como sendo uma verdade. Então, a gente não pode estimular isso de maneira alguma, né? E também por isso que existe a questão do PL, da regulamentação das mídias, né? Porque nós temos também que acabar com os desertos de notícia. Os nossos desertos, principalmente no interior do estado, em que as pessoas não têm mais aposta nos veículos de comunicação. As mídias alternativas, nós precisamos fazer com que as mídias alternativas tenham mais visibilidade. Nós temos, por exemplo, o Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, nós temos o Jornal Já, nós temos vários colegas que são jornalistas nossos, a TVT, a própria TVE e a FM Cultura, que são estatais e que sobrevivem. Sobrevivem graças a uma luta muito grande do sindicato também, né? Está tudo interligado. Né? Então, é isso que as pessoas precisam ver. A nossa atuação, ela é interligada e é assim que ela precisa ser. E é estadual, né? E ela acaba refletindo na vida, ela reflete na sociedade, né? A nossa função aqui, que lida com a categoria de jornalistas, é uma função que reflete na sociedade como um todo, né? Até porque combate, né, as notícias falsas também. Laura, na primeira fala ali, tu falasse em renovação e tal, e a diretoria, né, tão feminina e tudo, apesar dos 80 anos, somente 3, né? E aí eu fiquei pensando também na renovação, né, dos quadros no sindicato, que a gente tem sofrido muita evasão, né? Com certeza. Dos jornalistas. Talvez uma geração nova que talvez não tenha entendido ainda a importância que a gente tem. Eu não diria que seja um problema da nova geração, eu diria que seja um problema da antiga geração, Carla. Porque nós que estamos dentro é que precisamos captar pessoas para vir aqui. Entendi. E nós deixamos de ir nas universidades, nós deixamos de ir nas redações. E nós só vamos trazer as pessoas para dentro do sindicato de novo quando nós abrirmos os nossos olhos e percebermos que a gente precisa estar aonde a jornalista e o jornalista está atuando. Se eles estão em formação na universidade, é para lá que a gente precisa ir, com políticas dentro das universidades para cativar essas pessoas, explicar sobre o registro profissional, explicar sobre essas questões das notícias falsas, explicar sobre o papel da imprensa, sobre o papel do profissional de comunicação. Então, nós precisamos estar aonde essas pessoas estão se formando para que elas venham para dentro da nossa entidade e conheçam a importância do sindicato. Até porque na universidade esse colega, esse jornalista, ele não está contaminado ainda, né? Porque o que acontece muitas vezes nas redações, nos veículos de comunicação, como nós sabemos muito bem, que já visitamos inúmeros, a gente sempre tem um certo policiamento, né, nas visitas. As pessoas, às vezes, até podem ficar um pouco interessadas, mas a gente entende que as empresas hoje tentam estimular que a Viviane que fale com o chefe dela. Nada de mesa de negociação do sindicato. Eles tentam nos enfraquecer. Com certeza. Então, à medida que tu já está dentro de um veículo de comunicação, até porque tu já tá envolvido numa situação, tu precisa daquele teu trabalho, né? Existem outras coisas. Quando tu é jovem... Eu me lembro daquela charge que tem todas as pessoas deitadas, ajoelhadas no chão em uma mesa e os patrões em cima fazendo um banquete. Quando essas pessoas que estiverem ajoelhadas no chão se derem conta que elas levantarem, elas vão fazer com que a mesa vire. Exatamente. É isso que a gente precisa fazer com que a nossa categoria se dê conta.
Que eles precisam estar aqui dentro, porque se tu consegue 1% sozinha, de repente nós 2 podemos conseguir 2, nós 3 podemos conseguir 3. Sim. Né? Agora, cada um vai conseguir só o que o seu umbigo está determinando. Não, nós precisamos pensar coletivamente. Até porque se tu te beneficiar, eu também vou me beneficiar. Sim, exato. Né? E aí, por isso que eu falei também dessa resistência de uma nova geração, porque nós fizemos, quando nós tivemos, no final do ano passado, a eleição para delegado sindical, mais de um mês antes, nós visitamos todas as redações. E nós explicamos a importância do sindicato, a importância do delegado sindical, que faz esse papel de intermediação entre o sindicato e a empresa, entre os colegas e o sindicato, enfim. Nós explicamos tudo isso, a importância de ser filiado, que é um valor, que é uma refeição do mês para se filiar, né? A importância da cota de solidariedade, que é um dia de trabalho, paga muito mais que isso para ter uma conta no banco. Sabe? Então, a gente explicou tanta coisa e, assim, a percepção que eu tive, pelo menos naquelas em que eu estava, em algumas todo mundo prestou muita atenção, mas o resultado foi quase que nulo, né? Inclusive sem um candidato a delegado. E outras a gente percebe assim, que ninguém nem queria prestar atenção. Um descaso, né? Um descaso total. Com a desculpa de que não, eu tenho que fechar e tudo. A gente sabe porque a gente escolheu. A gente escolheu horários que não iam prejudicar isso. Em algumas redações, nós visitamos em 2 turnos, né? Montamos 2 grupos, visitamos em 2 turnos. Exatamente. E então, mesmo assim, teve gente que não tem essa informação. Né? Não. E aí a gente teve redações que não teve candidato, a gente teve redações que teve 1 ou 2, a gente teve redações que teve só um candidato. E aí é que eu percebo isso, que falta um pouco... a sensação que me dá, né, é que falta essa consciência de classe dentro das redações, por mais que a gente mostre. Na verdade, a gente percebe que quando algum direito da trabalhadora ou do trabalhador, ou melhor, vamos começar do início, o jornalista não se considera trabalhador. O jornalista acha que ele é uma classe fora do padrão normal da sociedade, né? Principalmente quem tem visibilidade, quem está na frente das câmaras, né? Eles não se consideram trabalhadores, né? Então, assim, quando algum direito é retirado, ou questionado, ou modificado pelos patrões, é que daí eles nos procuram. Sim. Porque daí mexeu no bolso, mexeu no que eles já tinham garantido, né? É isso que precisa mudar, eles precisam estar junto conosco aqui para garantir esses direitos e colocar novos. E que isso não aconteça, né? Porque se a gente tiver um sindicato forte, atuante, com a maioria, né, eu falo redações porque são as grandes empresas que mais atacam, né, nesse sentido. Mas se a gente tiver realmente um sindicato forte com muitos filiados, né? As empresas vão pensar 2 vezes antes de tentar retirar algum direito ou tentar fazer alguma coisa, porque o sindicato vai se mobilizar. E até as informações vão chegar com mais rapidez para nós. Também. Tu vai saber mais rápido como agir e acionar o jurídico e acionar o nosso escritório de contabilidade, as assessorias, porque para quem não sabe, o sindicato não é feito sozinho. Ele tem funcionária, ele tem toda uma estrutura para poder existir, ele tem assessorias, e isso tudo demanda valores. Valores, exatamente. Né? Então, assim, para que a gente consiga, todo mundo diz, que legal se a gente pudesse ter muito mais convênios. Precisamos, com certeza, alguém aqui dentro que faça esse serviço. Então, se vocês vierem aqui para dentro do sindicato, darem a sua parcela de contribuição, vocês vão ter também esse resultado a mais que vocês querem. Porque não adianta também as pessoas só ficarem assistindo e na hora de colocar a mão na massa, como a gente diz, meia dúzia de gatos pingados que sempre estão aqui diariamente dando a sua cota de participação, até a mais do que... E é importante até deixar bem claro, né, para quem ainda não sabe, eu acho que todo mundo sabe, mas para quem ainda não sabe, que nós estamos aqui, toda a diretoria, de forma voluntária, né? A gente não recebe nada por isso. Nós temos 2 pessoas cedidas, que sou eu e a primeira secretária Vivi.
Mas quem paga do salário é a empresa, Né? Não é o sindicato que paga o nosso salário. Não paga o nosso salário e nós estamos com dedicação exclusiva para as funções, que exigem e demandam muito. Né? Então, vocês pensem bem, se nós tivéssemos mais do que 2 pessoas aqui diariamente, dando a sua parcela de contribuição, somos uma diretoria de 20 e poucos nomes, 30, juntando a Comissão Estadual de Ética, mas cada um está no seu local de trabalho. Sim, precisa garantir o seu sustento. Nós não podemos exato. exigir que as pessoas estejam aqui diariamente doando a sua participação, porque elas precisam também sobreviver e pagar as suas contas. As contas não ficam esperando. É verdade. Eu acho que a gente precisa desmistificar essa história de que eu estou dando dinheiro para o sindicato, né? Que nós que somos de redações já ouvimos muitas vezes: não, vou fazer oposição à cota que eu não vou dar dinheiro para o sindicato. Não, tu não estás dando dinheiro para o sindicato. Este dinheiro, ele é utilizado para N situações, como a questão da assessoria jurídica, a questão da assessoria contábil. Esse dinheiro hoje vai parar direto na mesa de negociação. Exato. Se nós não tivéssemos essa contribuição, né, não tivéssemos esse dinheiro, não teríamos como manter uma assessoria de qualidade como nós temos. Não poderíamos estar em Brasília lutando. Não poderíamos estar em Brasília. Não poderíamos ter feito a manutenção do nosso site, que agora está muito mais atraente, ele está mais moderno, né? Não poderíamos. E por aí vai. E passando a informação, né, que é importante. E realmente, essa contribuição toda é assim: as pessoas não pagam uma mensalidade no clube para no verão aproveitar a piscina, a academia e tudo mais. Então, gente, aqui ela está pagando para aproveitar uma qualificação maior do seu trabalho, né, nos seus direitos. Ela também está pagando um serviço importante, porque tudo isso vai refletir em retorno para ela. E não é à toa também que a gente mantém uma estrutura de uma sala com computador, com Wi-Fi, com impressora, para que os colegas que estejam com dificuldades também possam vir aqui utilizar o espaço, que o sindicato é para ser de todas e de todos. Exatamente. É nosso. Ele não é da diretoria A, nem da diretoria B, nem da diretoria C. Ele é da categoria. Ele é das e dos jornalistas. Então, é aqui que as pessoas precisam vir para conversar conosco, para nos auxiliar e para fazer com que continue viva essa entidade de 80 anos. Até mesmo para vir tomar um cafezinho e conversar, trocar ideias. Hoje eu recebi uma ligação muito interessante, que era uma jovem, que ela começou a frase assim: oi, tudo bem? Eu estou ligando porque a empresa disse que eu preciso fazer a oposição à cota de solidariedade. Eu falei: não, precisar, você não precisa, né? Daí expliquei, falei que agora, realmente, neste período não já passou o período, tal coisa. Daí ela: eu não tinha entendido, então serve para isso. Daí ela falou: eu acho que eu queria me associar, qual é o valor? Daí eu falei: no interior, R$30, a mensalidade, aqui em Porto Alegre, 35. Então eu vou entrar em contato com vocês, muito obrigada. Então, eu sugiro o seguinte: liguem pra gente. Mandem o WhatsApp. O meu WhatsApp e o da Laura e o da Carla estão rodando aí pelo site, além do próprio WhatsApp do sindicato, né? Liguem para cá, venham tomar um café, tirem suas dúvidas, né? Tirem o ranço às vezes, né? Porque às vezes a gente fica, todo mundo já teve uma fase na vida que fica com ranço com alguma coisa. Até para entender um pouco de como é que as coisas estão se movimentando agora e poder ter um novo olhar. Né? Acho que a gente... E até porque assim, né, gente, isso é muito certo. Por mais bonzinho que seja o teu empregador, ele não é teu amigo. Mas o teu sindicato que te representa, ele é. Ele é teu amigo. Então, assim, vamos ver com quem a gente vai andar mais do lado, né? Exatamente. Eu vou andar do lado do... Não vou nem dizer inimigo. Mas eu vou dizer assim, andar do lado daquela pessoa que não está nem um pouco preocupada comigo e está pensando só nela, eu vou andar com uma pessoa que é parceira, né, que compartilha das ideias, compartilha a força, compartilha, né, a vontade de fazer crescer. Não é assim? Eu volto a dizer, o sindicato não é feito só de diretorias, ele é feito de pessoas. E essas pessoas precisam aprender a lidar entre si, com os seus egos, as suas diferentes funções exercidas, porque a gente sabe que tu, como ser social, tu tem a tua família, tu tem a tua casa, tu tem o teu trabalho, todo mundo tem os seus problemas. Mas aqui dentro, o nosso problema é a categoria. Exatamente. E que pode ser a nossa solução. Se vocês vierem para cá,
Porque, volto a dizer o nosso slogan da nossa convenção coletiva de trabalho: jornalista valorizado é imprensa reconhecida. Então, se você vier para cá, se nós começarmos uma campanha de valorização da nossa categoria, valorização dos colegas e das colegas jornalistas, nós vamos criar força maior do que já ocorreu até hoje e ter avanços nas negociações. Agora, se cada um tentar fazer a sua batalha isoladamente, Não vai. aí não tem como a gente mostrar que nós temos poder para poder fazer a diferença. A gente tem que mostrar a força, e a força é no conjunto, né? No coletivo, né? É isso. Não, e até só dando um spoiler, né, que no mês que vem nós vamos conversar com as universidades de comunicação, né, porque a gente precisa realmente retomar esse caminho, né, retomar esse caminho da universidade. Nós já entrevistamos pontualmente alguns professores universitários aqui no A Palavra é Tua, que sentem isso, que os estudantes estão um pouco perdidos, né, eles estão sem essa conexão com o sindicato e sem até com essa conexão de algumas organizações que se fazem necessário na profissão. De tu ter o teu registro, para tu poder ter uma contratação numa empresa, o contrato direitinho. Então, assim, acho que esse nosso novo passo, né, no mês que vem, onde nós vamos fazer esse contato e entrevistar essas universidades, para abrir o caminho, para que a gente monte um grupo que nós possamos visitar, pelo menos as maiores faculdades de comunicação aqui do estado, vai ser muito importante, muito importante. Porque independentemente do resultado da PEC do diploma, nós precisamos fazer um reforço para a nossa profissão. Sim. Isso é fundamental, porque assim como os engenheiros possuem o conselho deles, psicólogos, assistentes sociais, todas as profissões são regulamentadas e têm o seu regramento próprio para existir. O jornalista precisa ser cada vez mais qualificado. É ele que vai fazer com que a empresa tenha credibilidade no mercado. Exatamente. Isso é importante que o patrão saiba disso também. E é esse olhar porque que senão vai ele mudar. morre no mercado. Exatamente. Se ele não tiver uma equipe de jornalistas qualificados, o diferencial é a qualificação. São jornalistas que são preparados, que têm noções de ética, inclusive, que isso é muito importante que a gente aprende nos bancos da faculdade. E toda essa qualificação profissional, que ela é absolutamente necessária. Se a empresa não valorizar isso, ela vai desaparecer. Com certeza. E o nosso próximo passo também, além de todos esses que já citamos aqui, é trabalharmos na reformulação das nossas funções. A gente parou na TV, rádio, jornal e revista. E nós agora temos portais de notícias, nós temos assessorias de imprensa, então a gente precisa também se qualificar para melhor atender a esse novo público que está entrando para o mercado de trabalho. Porque eles possam ser contemplados também, sim, né, na nossa convenção. Laura, um chamamento para os nossos colegas que ainda não perceberam como a gente está aqui esperando por eles. Olha, o que eu posso dizer é que eu vim para o sindicato, acho que um ano depois que tu começaste a tua vida aqui dentro do Sindijors, Carla. Né? Por aí, mais ou menos juntas a gente chegou aqui. Mais ou menos juntas aqui. O que eu percebi nesse período todo é que a gente agregou muito, com certeza. Tivemos muitas surpresas maravilhosas de pessoas que doaram o seu tempo. Nós temos agora o exemplo da Mônica Cabanhas, que está na Suíça. Eu tenho épocas que eu falo mais com ela do que com pessoas aqui da própria diretoria. Né? Ela participa ativamente. Então, tempo a gente encontra. Né? Oportunidade, ela está aqui. Nós estamos com a porta aberta de segunda a quinta, das 9 horas às 18 horas. As pessoas podem vir aqui nos procurar, podem vir aqui conversar conosco, e a gente só vai fazer alguma coisa diferente do que está ocorrendo. Se vocês acham que não está bom e querem o diferente, se vocês vierem conversar conosco, nos explicar o outro caminho. A gente não tem como fazer diferente, porque a gente não tem bolinha de cristal. Nossa bolinha de cristal ainda não está ativa aqui dentro do sindicato. Mas precisamos, com certeza, que a colega jornalista e o colega jornalista esteja aqui conosco para abraçar essa luta que é necessária e importante para toda a categoria. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada.